A palavra do Senhor que ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Se os irmãos quiserem acompanhar a palavra do Senhor Deus, a palavra vem falar que nós estamos no último tempo da igreja sobre a terra, porque Cristo ele vai vir levar a igreja dele. Só que dessa vez Cristo ele não vai vir mais como um cordeiro para vir levar a igreja dele. Cristo agora ele vai vir como juiz para levar a igreja. Aquela palavra que lá atrás Deus ele veio como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Deus vai vir como um leão para poder julgar aqueles que não estavam vivendo conforme o estatuto de Deus. Irmão, a palavra do nosso Senhor Deus ela vem dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram os seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. E os seus umbrais das portas se moveram como a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tocaram do alto com a tenaz, e com ela tocou a minha boca. Disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificou todo o pecado. Assim a palavra do nosso Senhor Deus veio falar para mim que Isaías usou um homem levantado por Deus para poder proclamar o Evangelho. Isaías, o profeta de Deus, que veio trazer a palavra. Assim ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Só que a palavra de Deus vem falar para mim e para a sua vida que Deus, ele lá de cima do seu alto e sublime trono, ele olha para baixo e vê a humanidade. Só que quando ele vê a humanidade, ele olha e fala: não tem nenhuma daquele puro. Nenhum daquele que eu posso olhar e posso falar: aquele ali é santo. Porque todos nós estamos debaixo da graça. Se não fosse a graça, ai de nós. Isaías ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, ai de mim, porque eu não meio dos pecadores. Assim como nós estamos debaixo da graça, e assim como é o último tempo da igreja na terra, o Senhor Deus ele vem pedir santidade, o Senhor vem pedir santificação. Só que a palavra de Deus vem falar para mim e para a sua vida aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, vem falar: portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica vai estar com a casa sobre a rocha. Pode vir o que for, que essa casa não vai cair, mas aquele que tiver a casa sobre a areia, vai vir o vento, vai vir a chuva e vai bater quando aquela casa vai ser grande a sua ruína. Mas o Senhor Deus ele vem falar para mim e para a sua vida que nós não devemos firmar a nossa casa no pastor e nem igreja, nós devemos firmar a nossa casa na palavra dele, porque a palavra dele não vem a massagear nosso ego, a palavra do Senhor ela não vem amaciar e alisar e nem a sua vida. A palavra do Senhor ela é dura, porque a palavra vem falar que naquele grande dia só vai subir aquele que estiver limpo de todo pecado. Só que Deus ele olha para dentro da igreja, olha lá para a rua e não vê diferença, porque assim como todos aqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que estão no mundo, está debaixo da graça, e todos nós somos pecadores. Só que a palavra de Deus ela vem falar para mim e para a sua vida no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 28, que Pedro ele viu Cristo andando sobre as águas, e dali
Pedro ele falou: Senhor, se é tu mesmo, deixa-me ir contigo. Só que Pedro, quando ele começou a caminhar, ele começou a ver as atribulações, a adversidade. Porque eu, como homem, eu não consigo andar sobre as águas. Eu não consigo imaginar um homem andando sobre as águas. Só que Pedro ele não imaginou, porque ele não colocou a sua fé de que ele ia andar porque Deus estava andando, Cristo estava andando. Assim sou eu e você no caminho de Cristo. Quando fala que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só vai para entrar na eternidade aquele que entrar na porta estreita, assim nós só vamos permanecer no caminho, permanecer na verdade, se nós tivermos o olho focado em Cristo, com a casa sobre a rocha que é Cristo. Não é igreja, não é pastor, não é templo, é focado em Deus, focado na palavra. Porque enquanto eu estou tocando Cristo, enquanto eu estou de olho em Cristo, eu estou me santificando. Mas quando eu começo a olhar para o lado, quando eu começo a olhar para a vida do meu irmão, quando eu começo a olhar pela diversidade, porque nós vamos passar por uma tribulação nessa terra, porque lá atrás, os profetas, aqueles que proclamavam a palavra de Deus, que tinha mais santidade com Deus, ele passou por a tribulação. Isaías foi cerrado, João decapitado. Todos aqueles que passaram por a tribulação, quem é nós hoje no tempo da graça de bater no peito e falar: não, eu sou bom e não vou passar por guerra? Ei, Deus ele é justiça. E a justiça que Deus ele fala, a ira de Deus não é quem está lá no mundo, porque quem está lá no mundo já não tem mais nada com Deus. A ira de Deus vai se levantar contra a igreja, mas contra aqueles que não estão vivendo conforme a palavra. Nós devemos firmar a casa na rocha enquanto há tempo, viver o Evangelho, buscar a Deus. Busque enquanto se pode achar, encontrar enquanto Ele está perto. Porque é chegado o dia, o Senhor Deus ele vai levar só aqueles que tiverem limpo e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Agradeço a minha rica oportunidade.